Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém? Eu atrasei desse jeito porque eu não estava conseguindo entrar. Já entrei e saí aí 3 vezes. Na terceira agora que deu certo. Mas tá bom, né? Deus dá graça para nós hoje. Mas é porque eu que não estava conseguindo entrar, Ivana. Né? 3 vezes deu conexão lenta e entrou e saiu. Aí eu tenho que desligar tudo e começar de novo. Eu acho que é a minha internet aqui que tá ruim hoje. Mas vai ficar boa, se Deus quiser. Vamos pro pedido de oração? Vamos orar, né? Coloca a mão no seu coração e vamos clamar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Te exaltamos, ó Deus querido, Deus maravilhoso, a oportunidade que temos nessa quarta-feira de podermos, ó Deus amado, estarmos, ó Deus amado, longe uns dos outros, mas unidos em espírito, ó Deus querido, para podermos aprender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, como sempre, em todo tempo, Ele tem sido fiel para com as nossas vidas, nos ensinando, trazendo luz a palavra do Senhor, nos capacitando através, ó Deus querido, da Tua palavra. Que nesta noite não seja diferente, que Ele possa falar o coração de cada um de nós para a glória do Teu nome. Queremos colocar diante de Ti também, ó Deus amado, os pedidos de oração desta noite. A Roseni, ó Deus querido, clama ao Senhor para que o Senhor possa tá visitando a tua filha, Deus amado, trazendo saúde para ela, em nome de Jesus. Que essa enfermidade no qual ela está enfrentando neste momento, ó Deus amado, possa cair por terra. Que o Senhor possa dar vitória para a tua filha, ó Deus amado, em nome de Jesus. Que a medicação que ela está tomando, fazendo uso, possa, Deus amado, ser abençoada pelo Senhor. E colocamos diante de Ti em oração também a vida do Matias, ó Deus amado, neto da tua filha, que também está passando por momentos de enfermidade. Tu és poderoso, ó Deus amado, para estar visitando, dando vitória, ó Deus amado, curando das enfermidades, ó Deus querido, trazendo alívio e libertação para eles, ó Deus. A mãe também pede pela vida espiritual e a saúde do Lucas, Deus querido, que o Senhor possa, Deus amado, ir à frente, está abençoando, libertando de todas as formas, ó Pai, espiritualmente e fisicamente também dando a vitória, Senhor, trazendo saúde para ele. E clamamos também pela vida espiritual do Raul, ó Deus, que amos, ó Deus amado, e seja diante do Senhor e que o Senhor possa estar, ó Deus amado, operando uma obra de libertação, ó Deus amado, na vida deles, ó Deus, uma libertação espiritual, uma libertação na mente, ó Deus amado, que o Senhor possa fazer cair por terra toda a cegueira espiritual. A Zilma também pede pela igreja, Deus amado, que o Senhor possa estar abençoando a igreja, dando crescimento à igreja. Pede pela saúde dela, Deus amado, e pela salvação da família. Que aqueles que ainda não foram salvos, ó Deus amado, na família da tua filha, possa ser tocado pelo Senhor e pela obra da salvação. A Isabela também pede, ó Deus amado, pela vida profissional dela, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus e dá a ela direção, sabedoria para as decisões que ela tem que tomar, como o Senhor nos ensina, Deus amado. Nós devemos orar antes de tomar as decisões, buscar sabedoria no Senhor, para não ter que orar depois das decisões já tomadas, Deus. Então que o Senhor possa dar, pelo teu Espírito Santo, discernimento e direção para a tua filha. Agir também, ó Deus amado, pede pela igreja, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus amado. Pede também pela salvação da família, que o Senhor possa estar operando, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo possa, Deus querido, estar operando a salvação na vida da família da tua filha. Que aqueles que ainda não têm a Ti como Senhor da vida deles, Deus querido, que o teu Espírito Santo possa testificar e salvá-los, ó Deus amado. Também pede pela minha vida, Deus amado, pela minha mente. Sempre tenho colocado, Deus amado, a minha mente diante do Senhor. Que o Senhor esteja guardando mesmo, mente é campo de batalha, Deus amado. Que o Senhor possa estar trazendo sempre saúde, ó Deus amado, em nome de Jesus. Que a minha mente seja sempre frutífera, ó Deus amado, para abençoar a tua igreja. E clamamos também pela vida da Manu, ó Deus amado. Clamo nesse momento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa interceder pela vida da Manu nesse momento, ó Deus. Que o Senhor possa olhar para o coração da Manu, ó Deus amado, para a vida dela. Essa criança, Deus querido, que tanto necessita do teu auxílio,
tanto necessita da tua ajuda. Como a tua filha falou, Deus amado, o dinheiro já foi liberado, mas ainda está lá, Senhor amado, sendo impedido de alguma forma. Mas a tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O Senhor começou essa boa obra, Deus amado, abençoando para que esse dinheiro fosse liberado, Deus amado, e foi. Mas esse dinheiro ainda não chegou, ó Deus querido, nas mãos da Manu, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Deus querido, possa operar essa obra, completar, tirar todos os impedimentos, ó Deus amado, que toda a fúria de Satanás, que todo ataque das trevas, que todo impedimento de Satanás venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que toda força, Deus amado, influência do inferno, Deus querido, que está impedindo esse dinheiro, Deus amado, de chegar nas mãos da Manu, Senhor, seja liberado no mundo espiritual pelo poder do nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós nos levantamos nesta hora para clamar, Deus amado, a libertação desse dinheiro ali, ó Deus amado, que seja liberado, ó Deus amado, em nome do Senhor, e esse dinheiro possa, Senhor amado, estar nas mãos, Deus querido, ali da Manu, para que ela possa, Deus amado, estar comprando ali a sonda. Senhor, tu criaste ela no ventre da mãe. Como o salmista Davi disse, que ele estava sendo criado ali, formado no ventre da mãe dele. A Manu também, quem criou ela, Senhor, foi o Senhor. Foi o Senhor que criou ela. O Senhor conhece as necessidades dela. O Senhor conhece todas as necessidades dela. Por isso estamos te suplicando nesta hora. Mais do que ninguém, é o Senhor que conhece as necessidades dela. Porque ela foi criada pelas tuas mãos, Senhor. Então estamos aqui agora, neste momento, te suplicando, Senhor, que o Senhor possa abrir todas as portas, ó Deus amado, em direção à vida da Manu, Senhor. Que todas as necessidades dela sejam supridas, Senhor, pelo Senhor. Que os céus possam suprir todas as necessidades da Manu. Assim colocamos ela diante do Senhor, ó Deus amado, declaramos, ó Deus amado, a bênção em nome de Jesus na vida dela, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, igreja. O pessoal que chegou aí agora, né? O que eu falei, eu trazei aqui, olha lá, já é 15 para 8. Misericórdia de Deus. Eu atrasei não consegui entrar. A internet agarrou aí. Tentei entrar 3 vezes e não deu. Mas vamos caminhando, né? Só pra gente recapitular, hoje nós vamos terminar o Salmo 13, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, o Salmo rendeu. Deus está querendo mesmo falar com a igreja no Salmo 13. O Espírito Santo está multiplicando a palavra, né? Está fazendo com que a palavra venha transbordar, porque Ele quer ministrar, né, essas promessas no coração de cada um de nós, tá? Então vamos lá, só pra gente poder recapitular rapidinho aqui, ó. O Salmo 13 dá início, ele começa no fosso do desânimo, né? E termina no monte da satisfação. Então ele começa muito desanimado, mas no final do salmo Davi está completamente animado. Ele nos ensina a superar o sentimento de abandono na caminhada. Esse salmo nos ensina isso. Enquanto nós estivermos caminhando nessa vida, vai haver momento que nós vamos nos sentir abandonados. E esse salmo nos ensina, né, a superar esse tipo de sentimento. Muitos homens e mulheres de fé tiveram que lidar com esse sentimento de abandono. Lutas ou espera prolongada leva a um esgotamento que leva a esse sentimento de abandono. Então, quando demora muito, esgota e leva a esse sentimento, né, de abandono. E o que nós devemos fazer diante disso? Primeiramente, reconhecer esse sentimento de abandono e segundo, reconhecer e confessar esse sentimento de abandono. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Reconhecer esse sentimento está no meu coração. Eu sinto isso, não tem como eu fingir que isso não está acontecendo. E confessar esse sentimento de abandono diante de Deus. E segundo, qual que é a segunda coisa que nós devemos fazer? Temos uma escolha a fazer diante desse sentimento.
né, tomar uma decisão em acreditar no nosso coração que é enganoso ou acreditar na palavra de Deus, quando Deus nos promete que nunca nos abandonaria e nunca nos deixaria. Então cabe a nós o quê? Tomar uma decisão em quem eu vou crer, em quem eu vou colocar a minha fé. Nos meus sentimentos são reais, eles existem, eles precisam ser tratados, ou eu vou colocar a minha fé na palavra do Senhor, naquilo que Ele testemunha a respeito dele mesmo, tá? Davi teve que esperar 15 anos para ele poder assumir o trono. E teve que vivenciar muitas coisas nesse período. Nós aprendemos isso semana passada. Ele teve que esperar 15 anos para chegar no trono, 15 anos sofrendo por perseguição de Saul, tá? E nesses 15 anos, Davi passou por muitas coisas. E Deus moldou Davi. Então, é nesses momentos que ele está clamando, pedindo a Deus socorro. Até quando, Deus? Porque tem muito tempo que ele está lutando. Então, hoje, né, nós vamos aprender um pouquinho mais. Se der tempo. Mas vai dar. Provérbios. Então, a frase até quando, Senhor, aparece no Salmo 13 4 vezes. Então, a gente vê o tamanho do desespero de Davi. Porque ele fala até quando, até quando, até quando, até quando, Senhor, no Salmo, tá? Provérbios. Era bom vocês terem uma caneta aí hoje para anotar, porque tem muita coisa aqui, né, que vai testificar no coração de vocês. Vamos lá. Provérbios 13, 12 fala assim: a espera que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. São 2 versículos que você precisa. Se você estiver vivenciando isso, um sentimento de abandono no seu coração por parte de Deus, e você está escolhendo a crer na palavra, e você tomou uma decisão de confessar esse sentimento no seu coração, 2 versículos para que você possa apresentar diante de Deus. Provérbios 13, 12, que fala claramente: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Você está esperando uma coisa há muito tempo e isso não chega. Isso faz adoecer o seu coração. Mas o desejo cumprido, a resposta à oração, é a árvore de vida. Você pode apresentar isso diante de Deus. E Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A esperança prolongada gera ansiedade, frustração e cansaço mental. Esperar por algo muito tempo, pode acontecer isso na vida das pessoas. Aconteceu na vida de Davi e nós vamos ver outros aqui. Então pode muito bem estar acontecendo nas nossas vidas também. Uma espera prolongada, tem muitos anos, tem muito tempo, Davi foi 15, esperando a resposta, gera ansiedade, frustração e um cansaço mental. Quando o objetivo é alcançado, a energia e a saúde emocional são totalmente restauradas. Então, quando a resposta vem, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, psicológica, tudo é restaurado, porque veio a resposta. Aprenda a desabafar com Deus para aliviar a pressão interna. Aprenda, sim, a desabafar, a abrir o seu coração diante do Senhor para aliviar essa pressão. Porque às vezes você pensa, a pessoa pode pensar assim, mas eu vou confessar isso diante de Deus, não tá legal, ele vai ver que eu não tenho fé. Aí você vai guardando isso para dentro de você e isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? Eu acabei de ler lá, ó. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, uma espera muito prolongada traz algum tipo de prejuízo. Então, é um peso, é um fardo
que está no nosso interior e que deve ser confessado, né? Desabafar diante de Deus. Para aliviar essa pressão interna, que tem hora que o coração parece que vai explodir por causa da ansiedade. Com Deus, para aliviar a pressão interna. Causada por planos que estão demorando. Então, se você tem um plano, você tem um sonho, você tem um pedido diante de Deus, que você está colocando há tempos diante do Senhor esse pedido. Aprenda a desabafar. Aprenda a aliviar a pressão do seu coração por causa dessa longa espera. Desabafe com Deus. A Bíblia valida a dor causada pelo peso da expectativa. Acabei de ler versículos aqui para você. Salmo 13 fala isso. Então, a Bíblia declara que sim, né? Que existe uma dor causada pela expectativa. Você tem uma expectativa, você está esperando algo por muito tempo, isso causa um peso. Esperar cansa o ser humano, né? Então, quando o ser humano está esperando algo por muito tempo, cansa ele, esgota ele. Ainda mais no tempo hoje que nós estamos vivendo, que as coisas é muito rápida, então nós temos que esperar por pouco tempo, já nos cansa. E nós já ficamos cansados por esperar por pouco tempo. Então, o rei Davi, no Salmo 13, e Salomão aqui agora, Provérbios 13. A espera que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Davi e Salomão, 2 homens muito inteligentes. Deus está usando a vida deles para o quê? Demonstrar que a palavra de Deus valida a dor causada pelo peso da expectativa. Uma esperança prolongada pode prejudicar o nosso emocional, o nosso espiritual e até mesmo o nosso físico. Então, não é fácil para o ser humano esperar algo por muito tempo. Então, o que o ser humano tem que fazer? Eu estou esperando algo por muito tempo. O que eu preciso fazer? Primeiramente, discernir esse sentimento de abandono está dentro de mim. E eu não vou querer que isso aqui fique aqui. Desabafa diante de Deus. Fala com Deus. Use esses versículos aqui, o Salmo 13, para colocar diante de Deus a situação no qual está o seu coração. Por causa do quê? Uma esperança tardia, algo que não acontece, um plano, um projeto, uma resposta de oração que há tempos você está esperando. É preciso colocar diante de Deus para que você consiga alívio dessa tensão que está dentro de você. A Bíblia valida isso. A Bíblia está falando que isso acontece e que nós precisamos tomar essa decisão de confessar, de buscar a Deus, de clamar, porque não está bom. Tá? Não adianta fingir que não está acontecendo. Está acontecendo, mas você precisa falar com Deus. Com Deus. Então, esperar cansa o ser humano. O ser humano fica cansado, esgotado por esperar por algo muito tempo. Davi fala isso e Salomão também. Aqui está nos mostrando isso, né? Que cansa fisicamente e mentalmente. Vamos lá. Abraão e Sara também vivenciaram a dor da espera adiada antes de ver a promessa se cumprir. Abraão e Sara esperou 25 anos para a promessa se cumprir, eles terem um filho. E no momento de esgotamento, de cansaço, o que eles fizeram? Busca Agar. E aí vem Ismael. Só problema. Só problema. Porque eles estavam esgotados. Estavam cansados. Estavam com esse sentimento de Deus me abandonou. E foram lá e fizeram do jeito deles.
e trouxe o problema. Então, aqui está nos ensinando que não vai e faz do seu jeito não, porque vai dar problema. Vai e fala com Deus. Estou cansado de esperar. Estou esgotado. E a tua palavra fala que eu posso até ficar doente. Tem misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia. Davi, 15 anos para assumir o trono. Abraão e Sara, 25 anos para ter um filho. Mas as promessas se cumpriu. Nenhuma delas caiu por terra. Em 15 anos, Davi estava no trono. Em 25 anos, nasce Isaac. Nenhuma caiu por terra. O que Deus prometeu, ele vai fazer. Mas a espera não é eterna. Existe um cumprimento do desejo que traz restauração completa, a árvore da vida, né? A árvore de vida. Traz felicidade. Então, você não vai ficar esperando eternamente. Ela vai se cumprir, mas pode demorar. Essa demora pode causar em você e em mim um esgotamento, uma tristeza, uma angústia que precisa ser colocada diante de Deus. O Salmo 41 fala assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Com paciência. Então também estava demorando. Mas o que aconteceu? Deus ouviu. Deus abençoou. Mesmo ele esperando por muito tempo, com paciência, Deus ouviu. Deus ouviu Sara e Abraão, Deus ouviu Davi. Todas as promessas se cumpriram. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera no Senhor. Temos a tendência de passar por cima do tempo de espera nos milagres da Bíblia. Nós temos a tendência de ver só o milagre. Deus prometeu o trono para Davi e deu o trono. Passou por cima. Foi 15 anos de espera. Deus prometeu Isaac para Abraão e Sara. Passamos por cima. 25 anos de espera. A libertação que Deus prometeu para Abraão, da geração dele que viria, demorou 430 anos no Egito. A entrada na terra prometida demorou 40 anos. José do Egito, ele esperou 13 anos entre ser vendido como escravo e passar pela prisão. Finalmente, ver o seu sonho se tornando realidade, governador do Egito e salvando a sua família. 13 anos demorou para José. Esses testemunhos estão aqui para nos ensinar que o tempo de Deus não é o nosso. E isso tem um propósito que pode ser desconhecido para nós. Mas aí eu pesquisei. Vamos aprender um pouquinho a respeito do que pode ser a demora de Deus. Deus sempre tem um propósito nesse tempo. Fica comigo aqui até no final, que eu vou dar um exemplo para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Toda hora que você vê assim, ó, você vai lembrar. Aqui no final, fica firminho. Vamos lá. Moisés demorou 40 anos lá em Midian. Ó, Moisés nasceu no Egito. Quando ele tinha 40 anos, acontece aquele problema com ele ali, ele foge do Egito para uma região chamada Midian. Aí ali ele fica 40 anos. Deus demora 40 anos para pegar Moisés já com 80 anos de idade, voltar com ele para o Egito, para ele ser o libertador do povo no Egito. Ele liberta o povo no Egito, leva o povo para o deserto e fica com mais 40 anos. A vida de Moisés foi de 40 e 40 anos. A mulher que tinha aquela hemorragia,
Ela ficou 12 anos esperando por um milagre, uma cura, e foi curada. O homem no tanque de Betesda, ele demorou 38 anos para ser curado da sua paralisia. Lázaro ficou 4 dias no sepulcro para ver o milagre da ressurreição. Quais podem ser os propósitos de Deus numa demora? Eu estudei, cavei e achei alguns que pode ser. Porque Deus tem propósito para demorar, né? Pode ser algum desses. Vamos lá. Fortalecimento da fé real. Esgotando os recursos humanos, quando a cura acontece, fica evidente que é um milagre que veio de Deus. A mulher hemorrágica. A Bíblia fala que tinha 12 anos que ela sofria com aquela hemorragia. Ela gastou tudo o que ela tinha procurando os médicos. Então, uma demora pode ser para quê? Fortalecer a fé real. Esgotou tudo, agora você vai ter que andar somente na fé. Esgotou tudo. Agora é a sua fé. A fé real vai ter que surgir agora. Para que na hora que o milagre aconteça, você possa declarar: foi Deus. Não foi mais nada. Foi Deus. Então pode haver essa demora. 2. Quebra de orgulho humano. Períodos longos na dependência de Deus geram humildade profunda. Os enfermos reconheciam sua total fragilidade diante do Criador. Certo? Então, a demora pode vir para quê? Gerar no coração do ser humano humildade, uma humildade profunda, para reconhecer: olha o tamanho da minha fragilidade, olha o quanto eu preciso de Deus. Que mais? Para ajustar as intenções do coração. Às vezes eu quero alguma coisa, mas a minha intenção não tá legal. Deus vai fazer demorar para ajustar essa intenção no meu coração. Preparar o coração para a bênção. Perdão. A demora pode estar acontecendo para preparar o coração da pessoa para a bênção, para que aquela bênção amanhã não vire fardo. Pode ser isso. E último, nós enxergamos somente o presente, mas Deus o futuro. Talvez no presente é hoje que eu preciso dessa vitória. É agora que eu preciso. Mas Deus está fazendo demorar, porque ela não pode ser agora. Deus conhece o meu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele está lá na frente. Então, pode ser nisso aí também, tá? Vamos lá. A espera bíblica não era passiva. Então, eles esperavam, mas não esperavam de forma passiva, não. Esses testemunhos nos mostram que essas pessoas continuavam orando, mesmo após décadas de silêncio de Deus. Abraão e Sara demorou 25 anos. Davi, 15. O paralítico, 38. A mulher com hemorragia, 12. Então, a fé deles não era passiva. Deus estava em silêncio? Estava. Mas eles continuavam clamando. Eles continuavam crendo. Tá? O que nomeamos como demora é, na verdade, o agir de Deus de forma perfeita e protetora. Nós nomeamos isso como uma demora.
Davi mesmo falou, até quando? Até quando? Senhor está demorando. O ser humano nomeia como uma demora. Mas Deus, para Deus, é um agir dele de forma perfeita e protetora. Porque ele conhece todas as coisas. Tá? Vamos lá. Davi tinha medo que Deus fizesse o contrário que prometeu para o seu povo. Que essas... não, esse aqui já foi. É aqui embaixo, ó. 13:2. Versículo 13:2. Ó, nós estamos no 2 ainda do Salmo. Aí ele vai para o segundo até quando? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Até quando? Davi sente que está só. E o seu único cálice é a tristeza. Ele está bebendo da tristeza. Aí ele pergunta, até quando estarei eu relutando? Até quando estarei lá dentro de mim tendo que lutar com a tristeza no meu coração todos os dias, ó Deus? Está demorando. E isso está gerando muita tristeza no meu coração. Tá vendo como que Davi está rasgando o coração dele diante de Deus para ele não fazer besteira igualzinho a Abraão e Sara fez? Então, ele está rasgando diante do Senhor. O Senhor está muito ruim. Eu estou sentindo muita tristeza dentro de mim. Até quando que eu vou ter que lutar com isso? Deus parece indiferente e distante. Parece que um abandono definitivo. Isso tudo estava acontecendo dentro de Davi. E Davi lutava. Lutava e lutava com essa tristeza de acreditar que Deus tinha abandonado ele. E abandonado para sempre. Ele já estava ficando cansado dessa luta. Olha o que Jeremias fala. Isso é normal de acontecer, igreja. Pode acontecer com cada um de nós. Mas estamos aqui aprendendo o que nós devemos fazer num período prolongado de espera. Tá? Olha, então Davi está falando assim, estou lutando dentro de mim todo dia, não aguento mais lutar. Olha o que Jeremias, tudo homens de Deus, Jeremias fala, 20:14. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia que me deu a luz minha mãe. Ele estava tão angustiado, tão atormentado interiormente, que Jeremias vira assim, maldito o dia que eu nasci. Salmo 77, 7 e 9. Precisamos lidar com o esgotamento, com o cansaço. Precisamos lidar com eles. Não adianta só ir passando por cima, não. Eles têm que ser tratados. Salmo 77, 7. O salmista fala com Deus. Rejeita o Senhor para sempre? Ele está perguntando para Deus. Deus, o Senhor rejeita para sempre a pessoa? Acaso não torna a ser propício? Cessou, Senhor, perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? É só tempo. Todos esses versículos vocês poderiam estar anotando aí. Para na hora que vocês orarem, traz os versículos. Ore como eles oraram. São homens, mulheres
de Deus, que estão declarando momentos difíceis na caminhada deles, que eles enfrentaram porque era prolongado a espera. Jeremias pediu até, amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Lutero disse, você coloca em prática a teologia aprendida quando a tristeza te arrasta para o canto escuro e solitário. Quando o esgotamento e a tristeza te arrasta para um canto escuro e solitário, é ali que você tem que pôr em prática a teologia que você aprendeu. É ali que você tem que buscar trazer à memória tudo aquilo que você aprendeu. Tem duas quarta-feiras que Deus está nos ensinando no Salmo 13 sobre o esgotamento de um prolongar, né, na espera. Você está aprendendo. Você está pondo em prática? Senão, não adianta. Nós estamos perdendo tempo. Eu estou perdendo o meu e você está perdendo o seu de estar aí. Se nós não pomos em prática. Olha o que Lutero fala. Você coloca em prática a teologia aprendida quando a tristeza te arrasta para o canto escuro e solitário. O silêncio de Deus é o momento exato para você focar na palavra dele. É quando Deus está em silêncio por muito tempo. É o momento exato, perfeito, para você meditar na palavra dele. Tá? É esse conhecimento bíblico que vai te alimentar nesses momentos, para te trazer esperança. Não há tristeza na terra que o céu não possa curar. A escolha é sua, a escolha é minha. Ou nós confiamos no sentimento ou no que Deus diz a respeito dele mesmo. Ou eu alimento cada dia mais esse sentimento de que Deus me abandonou, ou eu decido acreditar no que Deus fala. Jamais te deixarei ou te desampararei. Demorou 25 anos para Isaac nascer, mas Deus não abandonou Abraão e a Sara. Demorou 15 anos para Davi estar no trono, mas Deus não abandonou Davi. 12 anos para a mulher hemorrágica, 38 para o paralítico, 4 dias para Lázaro sair do sepulcro. Mas Deus não abandonou nenhum deles. Aí cabe a você pegar essa teologia no canto da tristeza que a tristeza te levou e se fortalecer. O meu coração está sentindo que Deus me abandonou. Isso é fato. Precisa ser confessado diante de Deus. Você precisa abrir o seu coração, aliviar esse peso, essa tensão que está dentro de você nos pés do Senhor. É fato, isso está acontecendo. Mas você precisa tomar uma decisão de não permitir que isso tome conta. Se o rosto de Deus, presta atenção aqui. Se o rosto de Deus não estava virado, escondido para nós, quando ele entregou seu filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, o rosto de Deus estaria escondido agora que fomos justificados pelo sangue do seu filho amado. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor virou a face. O Senhor não está me ouvindo. Ele não fez isso. Quando ele estava entregando o filho dele lá para morrer pelos seus pecados, por amor à sua vida, ele não fez isso com você. Por que ele faria agora?
Por que Deus viraria o rosto? Não estou nem querendo saber de você mais. Se ele não fez isso na hora que o filho dele estava sendo cravado na cruz. Jesus foi entregue por nós. Teria como Deus esquecer disso? Toda hora que o pai olha para o filho, ele vê o filho entregue pela sua vida. Por que ele viraria o rosto agora para você? Se ele escolheu que o filho dele fosse entregue na cruz pela sua vida, por que Deus viraria o rosto para você agora? E iria te desamparar. Esquecer de você. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Versículos que vocês deviam estar anotando. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, partido. O coração de Jeremias estava quebrantado e partido. Falou para Deus, maldito o dia que eu nasci. De tão quebrado que estava o coração dele. O coração de Davi estava quebrantado, moído. Falando, Deus, até quando? O coração do outro salmista, Asaf, lá, também estava. O Senhor não tem mais misericórdia? Cessou a tua benignidade? Aonde está? Coração moído, quebrado. Olha o que está dizendo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, partido, e salva os de espírito oprimido. O que Davi falou? Eu não aguento mais lutar com a minha alma. Dia e noite ela está triste. Opressão. Angústia. Por isso você deve desabafar com Deus para aliviar essa tensão. Essa opressão no seu coração. Muitas são as aflições do justo. Não está dizendo que o justo não tem aflição. Você, justificado em Cristo Jesus, vai ter aflição na vida. Davi teve, Jeremias teve, Abraão com Sara teve, José no Egito teve, Moisés teve. Muitas são as aflições do justo. Não está falando que é pouca, não. É muita. Mas o Senhor de todas a livra. Ou seja, o Senhor não te deixa na aflição para todo sempre. Abraão tinha aflição. 25 anos esperando um filho. O paralítico, 38 anos esperando a cura. A mulher hemorrágica, 12. José no Egito, 13. Moisés, 40. Davi, 15. Muitas eram as aflições deles. Mas o Senhor não os deixou naquilo. O Senhor trouxe a vitória. Eu pulei aqui, é o versículo 17 também, ó. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações ou dificuldade. Todos eles clamaram. Nenhum deles parou. Não era uma fé lenta, não era uma fé parada, não. Todos eles continuam clamando. Abraão demorou 25 anos, mas ele tinha comunhão com Deus. Davi está aqui, ó, 15 anos esperando e continua clamando. Tá? Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, os que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas.
Por que isso nos ensina aqui? Deus entende a nossa estrutura. A palavra do Senhor fala que Deus sabe que nós somos pó. Ele não nos castiga por sentir esse desânimo. Deus não castigou Abraão. Deus não castigou Davi. Deus não castigou Jeremias, que virou e falou assim: maldito dia que eu nasci. Deus sabe que nós somos pó, que uma demora prolongada é difícil para nós. É complicado para nós. Ele sabe disso. Então, ele não vai nos castigar, tá irado conosco na hora que nós chegarmos diante dele e falar: Deus, estou desanimado. Até quando que eu vou ter que lutar com essa tristeza no meu coração? Eu estou esgotado, Senhor, eu estou esgotada. Tá muito difícil. Ele não vai ficar irado com você e falar: não, cadê sua fé e tal, tal. Não. Ele ouve aquele de coração partido, estraçalhado, quebrantado. Ele ouve. Então, Deus não fica, irado ou nos castiga por ter esse desânimo. Coloque para fora com sinceridade as suas frustrações, o seu esgotar e as suas dúvidas diante de Deus. Ele não vai ficar irado de forma alguma. Vamos lá. A parte B do versículo fala assim: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi sente que o inimigo não lhe dá trégua. O inimigo está na cola dele. Aí ele pergunta: até quando se erguerá contra mim? Tá vendo? Quantas vezes ele está falando até quando? Até quando? Até quando? Quanto mais Davi mergulha na tristeza, mais o inimigo sobe no topo da opressão. Quanto mais Davi se entregava àquela tristeza, mais o inimigo se exaltava na vida de Davi. Lutero diz: quando eu não consigo orar, eu canto. Apesar de cantar mal, Deus ouve o meu coração. Há momentos de tanto esgotamento, de tanta tristeza, que você não consegue orar. Então não vou fazer nada. Faz sim. Louve o Senhor. O louvor também é uma oração. Deus recebe o seu louvor. Não somente a sua oração, mas também o seu louvor. Quando minha alma está agitada, eu faço igual Davi. Vou conversar com ela. Calma. Logo veremos e louvaremos o nosso Deus. É exatamente isso, Gi. Exatamente isso. Precisamos aprender a conversar com a nossa alma. Para ela quietar, para ela acalmar, para ela poder crer na palavra de Deus. É o que eu estou tentando explicar para vocês desde o começo. As coisas precisam ser discernidas. A gente precisa discernir o que está acontecendo dentro da gente e buscar a Deus. E reagir. E não deixar aquilo ir acontecendo e empurrando aquilo com a barriga, porque aquilo não vai sair se não for tratado. Certo? Então, Lutero falou: quando eu não consigo orar, eu canto. Mesmo que eu cante mal. Mas ele ouve o meu coração. Não se afaste de Deus. É pior. No momento do esgotamento, da espera prolongada, não se afaste do Senhor. Não consegue orar? Louve. Cante. Lucas 18:1 diz assim, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O próprio Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus na terra, quer saber quem é o Pai? Olha para o Filho. O que o Filho falou?
ore sem cessar. Não esmoreça. O pai também está falando a mesma coisa. Ore sem cessar. Não consigo orar, cante. Mas não se afasta do Senhor. Rasga o coração, descabela, rola no chão. O que você precisar de fazer nos pés do Senhor. Afastar, silenciar, vai ser pior. O que Davi está fazendo aqui? Davi não está silenciando. Ele está pondo tudo para fora. Está lançando tudo nos pés do Senhor. A situação que estava no seu interior. Aí o versículo 3 e o 4. Depois que ele fala até quando, até quando, até quando? Olha o versículo 3 e o 4. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vendo eu a vacilar. Depois que ele abre o coração, que ele fala tudo que ele tem que falar para Deus, o que a gente percebe aqui? Depois das queixas, das perguntas, Davi começa a orar. Né? Ele aliviou aquela tensão que estava dentro dele. Ele botou tudo para fora. Depois que ele põe tudo para fora diante de Deus, ele começa a orar. E já sente aliviado. E começa a orar. Novamente, Deus não fica zangado quando apresentamos a Ele as nossas questões, conflitos, dúvidas e fraqueza. Jesus, por várias vezes, respondeu questionamento dos seus discípulos. Uma fé genuína leva suas perguntas a Deus, o único Deus que sabe de todas as coisas. Quem tem uma fé genuína, essa pessoa leva a Deus sinceramente as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas queixas. Questionar com humildade demonstra que você confia no Pai e deseja construir um relacionamento verdadeiro, em vez de aceitar as coisas de uma forma cega e hipócrita. Entendeu? Vou ler de novo. Questionar com humildade demonstra que você confia no Pai. Parou, mas voltou. Questionar com humildade demonstra que você confia no Pai e deseja construir um relacionamento. Gente, se você quer reconstruir um relacionamento com a pessoa, você precisa conversar, ser sincero, falar as coisas. E Deus se agrada disso, mesmo que seja. Tá caindo. Deus guarda a minha internet. Tá? Deus se agrada que você fale com Ele. Sincero. Com respeito. Com humildade. Mas com sinceridade. Isso cria relacionamento. É um relacionamento que você está criando com o Senhor. Tá? Depois disso, ele clama pedindo ajuda. Mesmo que tinha acabado de declarar o seu sentimento de solidão e desprezo da parte de Deus, Davi escolhe orar. Os sentimentos não prevaleceram, não dominou e o não paralisou. Então, gente, minha internet tá caindo aqui toda hora. Vocês estão aí ainda? Fala pra mim se vocês estão aí ainda, igreja. Dá um joinha pra mim que eu já nem tô sabendo mais. Já caiu 4 vezes aqui pra mim.
Gente, vocês estão aí? Dá um joinha aqui pra mim saber. Já caiu 5 vezes. Zilma, tá caindo. Já caiu 5 vezes. Vocês estão aí? Tá, né? Ah, então tá bom. Vamos continuar. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar. Ó, depois, então, primeiro Davi rasga o seu coração, fala com Deus que ele sentia que Deus estava longe, que Deus tinha abandonado ele, né? Ele fala aquilo tudo. Quando ele acaba de falar aquilo tudo, ele alivia, né, aquele esgotamento, aquela pressão que estava dentro dele. Depois que ele acaba de fazer isso, a coisa muda completamente. Isso que eu tô tentando colocar na mente de vocês. Vocês estão aí, né? Glória a Deus. Tá caindo, viu, igreja? Aqui, ó. Se vocês não estiver conseguindo assistir, a live vai ficar gravada. Volta nessa live, igreja. Deus tem propósito aqui. É por isso que esse demônio tá lutando com essa internet hoje. Não é possível. Né? Deus multiplicou esse salmo de tal forma. Então, assim, se você não tiver, volta depois amanhã, hoje mais à noite e assista tudo, tá? Vamos devagar. Continuar. Depois que Davi desabafa diante do Senhor, ele muda a coisa. Ele vai orar, ele já chama, já pede ajuda a Deus, mesmo que ele tinha acabado de demonstrar que estava sentindo que estava sozinho, que Deus tinha desprezado, ele já muda e fala, Deus me ajuda. Tá vendo? Então, não prevaleceu no coração de Davi aquele sentimento de solidão. Por quê? Porque ele abriu o coração diante de Deus. Ele abriu o coração diante de Deus, mudou. Aquela opressão que estava quase arrebentando o peito de Davi não prevaleceu. Depois que ele joga aquilo tudo para fora, ele já está pedindo a Deus, Deus, me ajuda. Ser comigo. Ele já está declarando que ele crê em Deus, que ele tem esperança em Deus. A importância de você desabafar diante de Deus. Não deixa oculto, escondido aí, que vai ser pior para você. Jó 13:15, ele diz, ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Entendeu o que Jó falou? Olha o que Jó fala. Ainda que Deus me mate. Ele estava coberto de lepra. Esperarei, ainda que ele me mate, nele esperarei. Vou esperar em Deus até a morte. Nada vai me fazer perder a fé em Deus, mesmo que ele me mate. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava falando assim, eu vou abrir o meu coração para Deus. Eu vou ser sincero diante de Deus. Eu vou expor a Deus tudo que está dentro de mim. O que Davi fez. O que Asaf fez no Salmo. Mesmo perdendo tudo, sofrendo intensamente e sem entender o porquê de tanto sofrimento, Jó escolhe manter a sua fé e a sua confiança em Deus. Jó não desiste de crer e de expor a Deus o seu sentimento. Ele expõe. Deus também estava em silêncio. Eu fui procurar nas escrituras para ver quanto tempo demorou a luta de Jó. Não há um consenso, mas dizem que pode ter sido de 8 a 1 ano a luta dele. Corpo cheio de lepra. Vocês conhecem a vida de Jó, né? E ele fala, mesmo que ele me mate, eu não perco a fé nele.
E eu vou continuar expondo diante de Deus os meus sentimentos. Não vou ser hipócrita, não vou ser fingido. Deus está perto daquele que tem um coração quebrado, quebrantado, moído, sincero diante dele. A fé não foge, mas se volta para Deus em oração. 15 anos Davi, 25 Abraão com Sara, 13 José, 38 paralítico. A fé não foge de Deus, mas se volta para Deus em oração. Mesmo que nem Jeremias, maldito o dia que eu nasci. Ele está falando isso na presença de Deus em oração. Ele não virou as costas. É na presença de Deus que ele fala isso. Não fica, a verdadeira fé não fica ressentida, amargurada para sempre. Não fica. Pode ter momentos de que aquela tensão está grande, que o esgotamento está grande, mas a pessoa não vira as costas para Deus. Ela continua buscando Ele. Davi, depois da queixa, de expressar os seus sentimentos, ele continua crendo no caráter de Deus. Davi adulterou, teve um filho. O profeta Natã virou para ele e falou assim: o teu filho não vai vingar. Teu filho Deus vai levar. Davi acreditava tanto na oração, Davi acreditava tanto na misericórdia de Deus, que depois que ele tem essa revelação do profeta, sabe o que Davi faz? Ora, jejua por dias. Mesmo tendo essa profecia, ele ainda acreditava. Tá, Natã veio aqui e profetizou isso, e eu acredito na profecia de Natã. Ele é um profeta de Deus. Mas eu creio que Deus pode ter misericórdia. Então eu vou orar. Eu vou clamar. Eu vou pedir. E ele fez. Só que Deus não atendeu. Dessa vez Deus não atendeu Davi. E o menino morre. Quando o menino morre, Davi, pronto. Agora não resta mais nada. Ele toma um banho, veste, se alimenta e vai cuidar do seu reino. Mas até na última hora, Davi clamou, que ele sabia que Deus é um Deus cheio de misericórdia. E ele poderia ter alcançado. E ele escolheu esse caminho. Não ouviu. Deus não respondeu para ele. Mas ele não desistia de orar. Então, é o que eu estou falando. Não é uma fé passiva, uma fé acomodada. Não. Todos eles tinham uma fé de oração. Não desistia de orar. Tá? Davi era um homem que acreditava na oração. Ele sai da caverna dos sentimentos para entrar na brecha da oração. Aqui no Salmo 13. Aí depois, Davi sabia que de joelhos era mais forte que um exército de pé. O santo que avança de joelhos encontra vitória. Orar é buscar socorro no Deus da aliança. Davi troca os seus sentimentos, que Deus abandonou e tudo, né? Que Deus tinha ocultado dele o rosto, e busca a Deus. Deus, atenta para mim. Ele falou, Deus se esqueceu. Agora ele está falando, Deus, responde-me. Anterior, ele tinha um sentimento que estava sozinho. Agora ele recorre ao Deus da aliança. Lembra que mudou? Depois que ele fez as queixas, depois que ele rasgou o coração, ele foi transformado. A oração dele é completamente diferente. Davi muda a sua perspectiva e passa a olhar para Deus e para as circunstâncias com outro olhar. Orar é pedir discernimento para olhar para a vida com os olhos de Deus. Antes, com lentes escuras e cheio de pessimismo e autopiedade. Era o que ele estava antes. Ele reconhece que precisa de um colírio. Senhor, deixa eu ver direito.
cura a minha visão, Senhor, porque agora tá incrédulo, agora tá ruim, agora tá cheio de tristeza, o meu olhar agora tá assim. Muda a minha forma de olhar. Eu preciso de um colírio que cure a minha forma de olhar. Ele quer entender as coisas na perspectiva de Deus. Essa mudança de Davi só aconteceu porque ele decidiu colocar tudo, os seus sentimentos, diante de Deus em oração. Quando você ora, você chama a atenção de Deus. Todo aquele que ora chama a atenção de Deus para si. Orar é entender que você é fraco, que você é incompetente, que você não sabe de nada. É reconhecer que sem Deus você não pode nada, você não consegue nada, você não sabe nada. Isso é oração. Por isso que você atrai a presença de Deus. Por isso que você atrai o olhar de Deus. Porque quando você ora, você está declarando para Deus: eu não sei nada, eu sou incompetente, eu sou um bocó, né? Não sei de nada, não posso nada. Senhor, tem misericórdia. Então, quando você ora, você está declarando isso para Deus. O tanto que você precisa dele. E isso atrai o olhar de Deus para a sua vida. Orar é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. Davi falou: Senhor, os meus inimigos estão zombando, estão crescendo, né? Então, orar é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. Vivemos cercados de inimigo. Eles são cruéis e nós precisamos ser vigilantes e orar sem cessar. Só pela oração veremos Deus prevalecendo e os nossos inimigos sendo derrotados. Do 5 ao 6 agora. No tocante a mim, Davi está dizendo: confio na tua graça. Agora mesmo ele estava falando que Deus tinha abandonado ele, né? Olha como é que já mudou. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha o quanto mudou depois que ele rasgou o coração diante de Deus. A circunstância ainda não havia mudado para Davi. Seus olhos já não estavam mais no inimigo, mas em Deus. Ele agora declara sua confiança na graça de Deus. Jó, antes de ver a sua sorte restaurada, Jó, antes de ver Deus dar a ele tudo em dobro, ele teve a sua visão restaurada. Ele diz assim: antes te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te vê. Antes da vitória dele chegar, a visão dele já tinha mudado. Antes da vitória de Davi chegar, depois que ele rasga o coração diante de Deus, a visão dele já começou a mudar. Ele termina dizendo: por quanto me tem feito muito bem. Ele conseguiu ver que Deus cuidava dele. Antes estava cego, de tanta tristeza, de esgotamento, de angústia, de sentimento, né? Falando com ele o tempo todo que Deus tinha virado o rosto para ele. Agora ele consegue ver. Deus tem cuidado de mim. Eu ainda não cheguei no trono, mas Deus tem cuidado de mim. Deus prova para podermos sermos aprovados. Deus prova para nos aprovar. Você entra na prova para ser aprovado. Davi, Jó, Jeremias e assim vai. José no Egito. Nós vivemos pelos nossos sentimentos, mas pela fé nas promessas, tá? Então você não só vive pelo seu sentimento, você não pode viver por ele, você tem que viver pela fé nas promessas de Deus. O seu sentimento tem que ser detectado, tratado e confessado. É o que Davi fez.
mas você vive pela fé nas promessas de Deus. Davi começa o salmo cheio de tristeza e termina cheio de alegria. Antes Deus havia esquecido, agora Deus tinha feito a ele muito bem. Salmo 119. Gente, eu vou ter que terminar aqui, não vou deixar para semana que vem não. Salmo 119, 71. Foi-me bom, olha o que Davi fala. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus prova para aprovar. Deus entra com você na prova, para você ser aprovado. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Jó disse, antes te conhecia de ouvir falar, meus olhos agora te vê. Tive uma experiência grandiosa com o Senhor em meio à luta. Tá? Salmo 22. Tô quase terminando já. Salmo 22. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Agora o 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Tá vendo? Como que muda o sentimento? O versículo 2 diz, Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Eu não estou tendo sossego, nem de dia, nem de noite. Eu estou clamando. Tá desabafando, jogando para fora aquele sentimento todo. Olha como é que vai quase terminar. 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Deus não faz isso. Ele está perto daquele que tem um coração quebrado. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. A persistência agrada a Deus. O salmista está falando, de dia e noite eu estou clamando. A falta de resposta gerava uma forte ansiedade nessa pessoa, né? Ansiedade física e emocional. Mas, uma vez, o texto valida o desânimo. Mais um salmo que está validando que isso acontece. Que ele fala assim, não tenho sossego. Olha lá. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Prolongado. Né? A situação estava se prolongando ali. E está demonstrando que isso gerou ansiedade física nele. Que ele não tinha sossego. Mais uma vez o texto valida o desânimo, mostrando que ter fé não impede que você sinta dor. Não, eu tenho fé que não vai haver momentos de desânimo, né? de angústia. O relacionamento permanece mesmo no silêncio de Deus. Davi diz, Deus meu, Davi, mesmo Deus em silêncio, depois que ele abre o coração, ele fala, Deus meu. Ele chama Deus de Deus que era dele. Davi não abre mão da sua aliança com Deus por causa do silêncio. Não era porque Deus estava em silêncio que Deus não estava com ele. E ele não abriu mão, ele falou, Deus meu. Tá? Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas quando ele clamou, Deus ouviu. Tá?
Para fechar, Deus, o nosso Deus, o meu e o seu, o de Davi, o de Abraão com Sara, o de Moisés, o de José, o da mulher hemorrágica, do homem paralítico, de Lázaro, o único Deus, deles e nosso. Só existe um, certo? Tá comigo aqui? Repete comigo aí dentro da sua casa. Repete em voz alta comigo. Tá pronto? O nosso Deus. Não, o nosso não. Fala assim, o meu Deus. Falou? O meu Deus é demorado. É. Eu vou fechar o Salmo 13 te ensinando isso. O nosso Deus é demorado. Você nunca mais vai esquecer disso aqui agora. Nunca mais. O nosso Deus é demorado. Ele pode demorar para atender. 20 anos, 30 anos, 25, 13, 12. Mas a resposta vem. É garantida. Presta atenção. Pra você nunca mais esquecer. Quando eu vi isso, eu falei assim, eu vou levar para a igreja. Eu ouvi e vou levar para a igreja. Quando Deus quer uma sombra, certo? O que ele faz quando Deus quer uma sombra? Ele semeia uma semente. Aquela semente vai virar uma árvore para dar sombra. Por quê? Porque o nosso Deus é demorado. Tá comigo aqui? É demorado. Imagina uma árvore linda aí que você acha bonita. O ipê. Ele é bonito, né? Que cor que você gosta do ipê? Rosa, lilás. Vamos pro ipê. Vamos pro ipê porque ele é bonito. Vamos ficar nele. O ipê tem... Exatamente. Declara aí. Presta atenção. O ipê, seja amarelo, rosa, lilás, branco, é uma semente que Deus semeou, desejando uma sombra. Olha a sombra de Deus. Como é linda. Como é maravilhosa. Por isso que ele demora. O nosso Deus é demorado. Porque quando ele faz de forma perfeita. Então, todas as vezes que você passar perto de uma árvore bem bonita, florida, ou então ela verdinha, né? Com as folhas bonitas lá, você vai lembrar. Olha lá, Deus desejou uma sombra, plantou uma semente. Olha o quanto demorou, mas olha a perfeição. Tá aí a sombra. Ele promete e ele cumpre, mas vai demorar. Porque ele quer fazer de uma forma perfeita. Sabe quando nós queremos uma sombra, o que a gente faz? A gente corre lá na internet. Seja no celular, seja no computador. E compra o quê? Um